Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui. E hoje eu trouxe um convidado, acho que o primeiro vídeo que eu faço com convidado é para a gente falar um pouquinho sobre prosperidade, né? Geralmente eu faço vídeo falando sobre questões energéticas e a gente vai falar um pouquinho sobre prosperidade e também sobre dinheiro, porque prosperidade e dinheiro está muito próximo, né? Só que será que é só isso? Não sei. Então hoje eu trouxe uma pessoa que tem um foco muito legal no seu trabalho em constelação familiar. É o Bruno Queiroz, Bruno Borges Queiroz. Então, Bruno, se quiser se apresentar, por favor. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês vão assistir. Eu sou Bruno Borges Queiroz, eu sou filho de Marco Antônio e Solange Aparecida, sou facilitador de constelações familiares e facilito também grupos reflexivos. Venho do mundo corporativo e já há quase 8 anos atuando no mundo sistêmico. Muito legal. O que é mundo sistêmico? A gente ouve muito falar, né? Ah, a pessoa está com problema sistêmico, está com uma doença sistêmica. O que é doença sistêmica? A vida se organiza através de sistemas. Sistemas é um conjunto de pessoas que têm algo em comum. Então, se a nossa família é um sistema, o nosso corpo é um sistema fechado. As empresas são sistemas, as cidades, os países são sistemas. E ah, reúne um conjunto de informações, de pensamentos, de registros, e os seus membros trabalham para que isso permaneça e se perpetue. De uma forma muito simplista. Muito legal, mas dá para entender, né? Eu tenho um negócio que eu falo aqui no meu canal que, assim, quanto mais você enrola para falar e explicar, mais complicado fica, o pessoal já desliga o vídeo. Então tem que ser É, bem assim, simples, né? E aí, trazendo um pouco pro assunto da prosperidade, como a gente tinha até comentado, né? O que é a prosperidade, Bruno? Mas sem dicionário, sabe, assim, para você. O que você enxerga como prosperidade para tua vida, para a vida dos seus clientes que você atende? hoje eu percebo, vou falar por mim, que prosperidade está conectado àquilo que faz sentido na minha vida. Então, eu poder, não, porque muitas vezes eu reduzia e limitava a prosperidade à questão financeira. Só que o dinheiro, o fator, o recurso, né, financeiro, ele é uma parte da prosperidade. Prosperidade está conectado ao que eu sinto, ao que eu vim realizar nesse mundo. Então, eu não falo assim, missão, meu propósito, às vezes isso ficou até um pouco contaminado, essas falas, e as pessoas acabam não se conectando tanto. É eu estar certo do que aquilo que eu faço faz sentido. E eu gosto do que faço, faço bem feito, tenho prazer de fazer. Então, prosperidade é ter essa clareza, essa consciência e a liberdade de poder fazê-lo. Eu resumiria dessa forma. Tá, então a prosperidade para você, ela não é o fato só de ter dinheiro ou não, ou eu conseguir comprar um carro no final do mês, ou ela é muito mais do que isso. É você ter liberdade, você se sentir bem, né? Sim, às vezes eu tenho recurso para comprar o carro, mas aí eu passo a ficar os próximos meses estrangulado financeiramente para pagar o IPVA, o seguro, o combustível, a manutenção do veículo. Então, assim, simboliza status, né? E para quem olha de forma externamente algo próspero, como é que eu estou no meu dia a dia na manutenção disso? Eu tenho recursos suficientes para manter ou não? Isso me traz paz ou me tira sono? E aí até me levanta uma questão aqui, que é assim, vamos supor que uma pessoa, você falou, ela quer comprar o carro. Mas ela não tem dinheiro, por exemplo, para manter ou alguma coisa, vai ficar preocupada com IPVA. Aí ela fala, puta, mas não, então eu não sou próspero, porque eu só tenho dinheiro para comprar o carro, não tenho dinheiro para fazer as outras coisas. Só que às vezes eu acho que o fato dela querer comprar o carro, basicamente, ela não, talvez não seja nem para ela, seja para mostrar para alguém, seja para ter um status social. E uma coisa que eu aprendi na minha vida é que o seu status, ele é diferente da sua prosperidade. Porque tem Sim, muita gente que vive uma vida muito simples e é completamente próspera em tudo. Próspera no amor, próspera no, em família, próspera inclusive em dinheiro, só que não ostenta, né? Tem uma diferença hoje, né? concordo. Muitas vezes a prosperidade, então, ela fica limitada ao fator financeiro, então, ao material. Então, se eu tenho um apartamento grande, um carro do ano, se eu tenho o celular atualizado todo ano, isso é um símbolo,
superficial de prosperidade. Mas se isso realmente tem a ver com a prosperidade da alma, né, do ser, de algo mais amplo, acho pouco provável. É confortável? É, mas não sei se é isso que realmente preenche. Eu até falo assim para os meus clientes, eu falo, meu, se você quer ter o celular todo ano, se é uma coisa que você gosta, arrasa. Se Sim, faz parte do que você quer, se você entende que é o seu core. Agora, se você faz por uma pressão social, uma pressão familiar, você está fazendo por algum tipo de coisa que não é do seu core, provavelmente aquilo não vai vir como próspero para você. se sentir importante ou valorizado pelo que você tem, que você carrega, pela marca ou logomarca da roupa que você usa. Então, eu acredito que isso é algo que está mudando, mas ainda tem uma força, né, muito grande nas pessoas. E me fala uma coisa, na sua visão também, por que que tem gente que luta tanto, faz tudo certo, mas sente que a prosperidade não flui? Novamente, qual é o conceito, o que que a pessoa entende como prosperidade? Às vezes, insistimos em caminhos na vida e a vida nos mostra que talvez aquele não seja o caminho certo. É um caminho possível? Muitas vezes sim, mas que demanda muito mais energia. E aí a frustração de não conseguir atingir aquilo que eu gostaria se torna uma história contrária ao que eu até então tinha definido como próspero. Então, tem pessoas que estão atrás, elas correm atrás da prosperidade, elas correm atrás do dinheiro, elas correm atrás de conseguir as coisas, e é sempre um esforço muito grande e energético. Então, a pessoa cansa, ela fala, nossa, como dizem os mineiros, né, estamos nessa peleja, nessa dificuldade. E para muitas pessoas, isso é um meio de vida. Agora, não vamos entrar, né, muito de forma detalhada nisso, mas pode vir de padrões lá atrás. Então, a prosperidade para algumas pessoas, ou talvez o sucesso, vamos chamar assim, ele pode representar não a conquista às coisas, mas a luta e a dificuldade para conquistar. Então, isso a gente vai poder explicar e ampliar muito mais essa fala no nosso workshop. Com certeza que a gente vai dar mais no, vai dar mais detalhe no final do papo, o data, horário, enfim. E aí eu queria perguntar uma outra coisa para você. Existe diferença entre você buscar a prosperidade e permitir que ela chegue até você? Total. Muitas vezes buscamos o caminho mais fácil ou o caminho da moda. Então, às vezes, aquilo que está em grande oferta no mercado, se não temos clareza, consciência e critério para definir o que nós queremos de fato, nós vamos com as ondas, né, que o mercado e que a moda trazem. Então, como atingir essa certeza, essa clareza, essa consciência através do autoconhecimento? Isso é o que vai, às vezes, para algumas pessoas, é ir contra essa maré ou encontrar o seu próprio caminho. Isso é mais desafiador. Mas se eu não estou nessa presença, nessa consciência, se eu não tenho esses critérios conhecidos, definidos, estabelecidos, e não está claro para onde ir, qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, pode me levar para qualquer lugar, até mesmo para mais distante ainda do que seria o caminho próspero. E aí eu estou lá me esforçando, querendo atingir algo que nunca chega. E chega um momento que as pessoas cansam, elas desistem, elas se frustram, elas desanimam e acreditam que a vida não foi boa suficientemente com elas. Mas na verdade foram elas que não tiveram essa percepção de que o que elas estavam fazendo talvez não fosse o melhor. Tem um termo budista que fala muito sobre. Assim, o principal ensinamento do budismo é a impermanência, né? Que é você Hum, entender que tudo passa, tudo sim, que existe está fadado à mudança e ao término, né? E esse é um dos principais pontos, assim, na minha visão, é o ponto mais difícil, é por isso que a gente está aqui hoje, né? Para a gente poder aprender a lidar com isso, aprender a lidar com a impermanência. A gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente não processa isso, né? E, e quando a gente faz, e tem um outro ensinamento também que fala que viver é sofrer, né? Porque a gente quer tanto alguma coisa que a gente chega ao ponto de sofrer, que isso envenena a nossa mente. é uma crença, né? E e quando a gente se liberta desse querer, a gente para de sofrer.
né? quais são os eventos, né, que nos moldam a levar e acreditar que a vida ela precisa ser sofrida. Ela não pode ser leve, abundante. E quando eu falo isso, não estou falando de mundo cor-de-rosas, né? Tem os desafios, tem os aprendizados, certamente, mas é o que eu faço a partir disso. Sim, sim. Tem muitas questões religiosas que impedem também nossa abundância, né? Sim. No merecimento e aquela crença, né? Quem herdará o reino dos céus? E você fala, é mais fácil, né? Um camelo passar pelo buraco de uma agulha, né, de um alfinete, do que um rico entrar. Ou a questão do dinheiro, as crenças sobre o dinheiro. É. E aí, inconscientemente, é uma crença que vem da família, inconscientemente, eu tenho isso ah, registrado em mim. E aí eu vou buscar formas, ok, se o dinheiro vai me tirar da presença de Deus ou da salvação, então eu não posso tê-lo. O dinheiro é sujo, né, é errado. E aí eu faço o quê? Encontro meios para que o dinheiro não chegue. Fica se sabotando, né? Sim. E Total, essa, cara. É né, isso. e essa sabotagem ela pode permanecer por gerações, porque é passado de pai para filho essa crença, né? Esse apego ou essa rejeição ao recurso financeiro. E aí é engraçado que a pessoa não percebe que ela tem isso aí. Ela fala, eu tô tão atrás de dinheiro, mas quando chega o dinheiro, ou ela gasta muito para não ficar parado com ela, ou ela arruma outra forma de desviar esse dinheiro, de dar alguma coisa, aí às vezes ela fica até doente para poder gastar, né? Exatamente. E isso que você trouxe é muito importante. Tem pessoas que adoecem para fazer uso desse dinheiro. Então, pessoas que às vezes durante uma vida acumularam, mas de uma forma a ter uma segurança sem confiança. Então, eu preciso me assegurar de que eu vou ter recursos. Se de repente, quando talvez aposentam, envelhecem, ou no meio do caminho, se veem obrigados ou convidados pela vida a usar esse recurso. E tudo aquilo que foi acumulado ao longo de uma existência se vai, às vezes de uma forma muito rápida. E qual é o aprendizado para tudo isso? Então, é um convite, olharmos de uma forma mais ampla para esse tema. Exatamente. Por isso que a gente está aqui conversando, né? Por isso que a gente Exato. está aqui falando. Porque assim, esse conteúdo eu já sei, você sabe, a gente está trocando muita informação aqui também, se complementando, mas a gente quer que alguém, pelo menos alguma pessoa, ouça e fala, puta, olha que legal. Será que eu tenho isso? Será que eu vibro dessa forma, né? Sim. E como olhar para tudo isso, né? E é um ponto que algumas pessoas ainda resistem. Elas acreditam que existe uma fórmula mágica, uma fórmula, né, uma receita de bolo. Existem passos, processos que nós podemos seguir. Existem decisões que podemos tomar. Geralmente tomamos muitas decisões. Então, isso faz parte dessa construção como, né, a prosperidade. E é engraçado, cara, e a gente vai entrar daqui a pouco nesse assunto, assim, mas eu queria até adiantar, porque Uhum. você vê muitas pessoas hoje oferecendo fórmulas rápidas de você ganhar dinheiro através da prática energética. Então, assim, é só você ficar falando, por exemplo, os números de Grabovoi. Não estou, gente, aqui, ó, não estou desmentindo Grabovoi. Eu acredito. Tem um númerozinho que é o do dinheiro rápido, que é 520. Quem quiser, gente, ó, 520, dinheiro rápido. Mas a gente tem que entender que não existe, e aí eu falo isso para todos os meus clientes de terapia, não existe mudança significativa rápida. Os processos, eles são lentos, nem sempre eles são difíceis, mas eles podem ser um pouco mais complexos do que você gostaria, porque envolve medo, emoção, crença, envolve tanta coisa, envolve a mente, você tem aspectos mentais hoje que te sabotam. Isso a ciência prova, baseado na parte da neurociência, né? Trazendo assim que, por exemplo, a gente não gosta de pensar, a gente não gosta do que é complexo, por isso que a gente não engaja em 21 dias de uma prática.
né? Então tudo isso vai trazendo para a gente uma série de questões que são bem difíceis. Aí vem uma pessoa e fala assim, ó, em 15 dias você vai ganhar muito dinheiro. É duradouro? Vale a pena? Tá, né? Acho que o principal problema hoje é que as pessoas têm muita preguiça e medo de mudar, né? Então elas ficam tentando achar ferramentas rápidas. É muito comum isso aqui, assim, né? Às vezes a pessoa fala, ah, vem aqui no meu espaço e fala, ó, Rodrigo, eu queria mudar tal coisa em mim, um traço da minha personalidade. Você acha que se a gente fizer por hipnose funciona bem? Eu falo, funciona, a gente vai precisar de umas 10 sessões. Ah, não, nossa, não é muito tempo, achei que ia passar isso rápido. Cara, você tem 40 anos, Exato. você está há 40 anos plantando uma semente, regando ela todos os dias. Aí você Hum. quer que em uma sessão de hipnose ou uma sessão de reiki, você mude alguma coisa, você pode parar de regar, só que vai demorar para a plantinha morrer. Hum. Não é rápido, né? São as fórmulas mágicas e milagrosas. As pessoas não querem trabalho. Então, tudo que é rápido, as pessoas se sentem atraídas e, de fato, algumas, pouquíssimas pessoas até conseguem. Não, elas não deveriam ser vistas como referência ou como regra. Na verdade, é a exceção da exceção da exceção. E também observar se no meio, né, aliás, no médio, no longo prazo, se isso é sustentável. Me parece que não é. Me parece que não é. Mas cada pessoa vai poder responder por si. É lógico que quem não gostaria, né, num passe de mágica, me transformar. Agora, nós sabemos como é difícil mudar pensamentos, crenças que temos a respeito de algo, só que às vezes esperamos que as pessoas mudem de forma imediata. Nós queremos mudá-las e sabemos o que é melhor para elas. E também queremos respostas prontas, né? Fórmulas matemáticas ou precisas de alcançar o sucesso imediato, instantâneo, próspero e abundante. E eu sou o dono da minha existência e eu faço acontecer. E eu profetizo e eu dou palavras, né, de ordem. Não sei o quanto que isso de fato funciona. É um caminho? Todos somos livres para experimentar os caminhos que desejamos. Porém, não somos livres para vivenciar os efeitos ou não deles. Tem aquilo, né? A gente a gente quer colher arroz no final do ano. O que você vai É, plantar em janeiro? Arroz ou feijão? pois é, Então é isso. Então se você não adianta assim, a colheita, ela é obrigatória, cara. Plantio ele é opcional. Então o que você está plantando? Ah, você está plantando geralmente, né? Assim, um negócio que é tem um ditado que eu aprendi, um amigo meu foi para Sri Lanka, né? E ele falou o seguinte, eu tenho um ditado aqui no Sri Lanka muito bom, que é assim, se é bom demais para ser verdade, é porque é. Porque é bom demais para ser verdade. Então provavelmente é uma grande mentira. Então, a gente tem que ficar atento, né? Tem muita pegadinha, assim. Hoje a gente vê, por exemplo, a gente tem que entender o contexto brasileiro também, que as pessoas estão com dificuldade financeira, X, tal. E por isso que os jogos de aposta estão fazendo tanto sucesso aqui, tanta pessoa está perdendo dinheiro, tanta pessoa está indo à falência, porque eles são feitos para tirar dinheiro da pessoa, não para ganhar, que a pessoa ganhe. exato. É um mecanismo programado para arrecadar recurso. Foi liberado, assim, é, é, é um ganha para os donos e é um perde-perde para os apostadores. Então, os pouquíssimos que ganham estão ganhando muito aquém do que é arrecadado. É um, é um mecanismo de distração? É. Se a gente pensar na nossa cultura, nossas pessoas que estão com a corda no pescoço, desesperadas, veem nessas práticas uma possibilidade, uma salvação. E para muitas, ao invés de se tornar uma salvação, vai ser uma condenação definitiva. Tanto que temos registros, inclusive, de pessoas que tomam a decisão de abreviar a sua própria vida porque perderam a esperança
né, em algo que elas não têm controle, acreditando que ali elas poderiam melhorar, e acabaram até piorando a situação. Tem uma pergunta, Bruno, que eu queria fazer para você, saindo um pouquinho do roteiro. É que eu vejo que muitas pessoas elas elitizam a prosperidade. O que isso Uhum. significa? Por exemplo, elas não falam com quem realmente está precisando de dinheiro. Elas falam com quem já tem um dinheiro médio que ganha um pouco mais, que aí é mais fácil. Mas a gente sabe que tem gente que trabalha demais em 4 empregos e não consegue prosperar. Como é que faz aí? É um bom ponto. Eu conheço uma pessoa que tem vamos dizer, é um rapaz que é porteiro e tem toda a vida organizada. Tudo pago, tudo organizado, tudo certinho. É uma pessoa própria. E elitizar a prosperidade achando que isso é algo inatingível, inalcançável, ou, novamente, a gente volta para a questão material, né? Talvez a nossa cultura ela ainda pregue esse olhar, que prosperidade é para poucos. E porque, de alguma forma, valoriza-se ainda muito o que é somente o material. E a gente pode ver a prosperidade na liberdade, na saúde, nos relacionamentos, na paz que a pessoa sente, de poder ser livre para se expressar, para existir, para caminhar, de não ter prejudicado grandes pessoas né, ter sido responsável por grandes situações de sofrimento, de prejuízos. É um tema muito amplo quando eu penso nessa questão. Eu não sei se era essa a pergunta que você queria, né? É, não, eu acho que é isso mesmo. O exemplo do porteiro que você passou para mim é basicamente isso, né? Porque hoje você vê, por exemplo, uma espiritualidade, que eu não chamo nem de espiritualidade, é religião mesmo, né? Eu separo muito a espiritualidade da religião, porque é uma coisa são coisas completamente diferentes. Aqui no meu canal o pessoal sabe, espiritualidade não é religião. Isso. Mas uma coisa que eu penso assim, por exemplo, você vê famosos, né? Por exemplo, o Primo Rico, como a Ira Cardi, eles estão ali pagando uma fortuna para ficar na área VIP da igreja. Então é Sim, realmente assim, a elitização. E por que que eu trouxe esse assunto aqui para a prosperidade, né? Assim, porque isso não é sinal de prosperidade. Isso é não, sinal do oposto, que vai. hoje as pessoas encaram como uma pessoa próspera, né? Essas são pessoas que ostentam, então é muito comum você ser uma pessoa que você é mais abonado financeiramente e você ostentar isso falando que você é próspero, né? Só Sim. que ao mesmo tempo, quanto que essas pessoas são felizes? E a gente sabe que dentro da visão espiritual, uma pessoa próspera, ela é uma pessoa feliz, não o oposto. E aí eu vejo também até a própria questão na alma, porque uma pessoa que hoje se vale da ostentação, da humilhação, da vaidade para se sobressair em relação aos outros, para humilhar, para fazer diferença, para se sentir mais importante ou até melhor, não é uma pessoa que está conectada à alma. E então ela pode se esforçar, ela pode comprar rios, né, carros e joias e acessos, né, a tudo que é exclusivo. E o próprio nome já diz, é exclusivo, é o que está apartando, é o que está distanciando, quando a vida nos convida a sermos uno, né, a fazermos parte do todo e o todo somos nós também. Então, quem ainda precisa disso, isso está a serviço de algo também, talvez ainda não esteja pronto, preparado, ou ainda não é possível ter essa conexão mais ampla. E algumas pessoas, de alguma forma, acabam encontrando essa conexão através de situações desafiadoras, difíceis, através de doenças, de dramas pessoais, né, situações dramáticas que as despertam para aquilo que é de fato ah, importante, relevante e, e que faz sentido para a nossa existência. Então, às vezes a vida ela nos convida de uma forma gentil ou precisa. Exatamente. Tem um lance, né? Que é assim, a vida vai transformar a gente, seja por amor ou pela dor. Exato. E não é uma ameaça, é um fato. É um Né? fato. E assim, Um gente, fato. ninguém precisa acreditar, né, nessa frase.
o tempo vai mostrar. Então, assim, não. Foi até ontem eu acordei cedinho para ver o nascer do sol aqui em Mairiporã, próximo a São Paulo. E na hora que o sol nasceu, as nuvens encobriram o sol, assim, de você não ver um palmo na sua frente. Ficou uma neblina, assim, absurda e absoluta. Mas o sol nasceu. O fato de ter a neblina e as nuvens, né, não, mostram apenas que eu não pude ver o sol nascer, mas ele nasceu, ele estava lá. Só que existiam nuvens, né, entre nós. E eu poderia dizer, ah, que lindo dia, ou que, né, que lástima, vim aqui, perdi meu tempo para ver essa nuvem encobrir o sol e ainda passei frio. Qual é a experiência? É mostrar na vida que é isso. A minha expectativa não necessariamente será sempre atendida. E eu tive uma prévia antes do sol despontar no horizonte, das cores, dos laranjas, dos vermelhos, dele se aproximando. Mas na hora que ele rompe o horizonte, as nuvens vêm, né, o frio se intensifica e ali está a experiência. Então, pode ser que para mim, naquele momento, o que estava disponível era aquilo, era o pré-nascer. Se eu estou presente, consciente, eu consigo agradecer por aquilo e falar, isso para mim foi suficiente. Isso eu vejo como a pessoa que está de acordo com aquilo que se apresenta. Talvez um sinônimo aí de abundância. Enquanto que na escassez eu lamentar o sol que eu não vi. Eu desprezo o que eu tenho, a experiência que porque aquilo que eu queria eu não conquistei. Chegou num ponto ótimo, que é justamente isso, que é a gente falar sobre as questões mentais, né? Assim, para onde eu estou olhando, né? Tem uma coisa que eu falo bastante quando eu estou dando curso de Reiki. Muita gente quer eliminar a energia negativa, né? Fala assim, nossa, preciso tirar a energia negativa da minha vida, tô com muito urucubaca. É, Seguinte, a gente vê aquele, sabe o yin e o yang, né? O preto e o branco. sim. Se eu conseguir, gente, na edição, eu vou colocar em algum lugar da tela, tá? Não sei, vou pôr assim. E aí, o que que acontece? Se eu tiro a parte preta, a parte branca não existe mais. E se eu tiro a parte preta não existe mais, né? Uhum. Então, quando a pessoa fica falando assim para mim, é preciso tirar a energia negativa, preciso tirar a energia negativa, eu falo que você está olhando para ela. E tudo que você olha, e tudo que você investe seu tempo, e tudo que você dá mais atenção tem uma tendência a crescer. Então, se você está olhando para a energia negativa constantemente, ela vai crescer cada vez mais. Qual que é a tua saída? É você aumentar a sua positiva. Porque aí a negativa vai crescer também. Só que você vai Uhum. estar olhando para a positiva. Pra ver Porque se quanto no você equilíbrio. elimina qualquer uma, você morre. É impossível você eliminar. Porque nós somos o perfeito equilíbrio. Exato. Tem um ensinamento que fala assim, que o planeta Terra ele está em perfeita harmonia. Ele está dentro de uma harmonia maior com o universo. Ele está girando ao redor do Sol na velocidade necessária, dentro da harmonia do nosso universo. No E timing certo. ele faz a rotação de 24 horas. Então a gente tem sempre uma forma da gente começar a refletir sobre isso, né? A gente entrar na linha da prosperidade, é você começar a pensar que você está dentro de um universo que ele é organizado, contínuo e próspero. Que ele está Sim. sempre fazendo isso. E a falta da harmonia, ela é uma visão menor que a gente tem, porque eu vejo a harmonia como uma coisa pontual, sob a minha ótica da minha realidade. É Só limitada, que, né? exato, só que se eu colocar na minha visão, se ficar muito complicado, você me avisa, tá? Se eu começar Ah, já, não, tá tranquilo. e aí assim, se você ficar focado no pequeno, você vai encontrar muita desarmonia. Só que todas essas desarmonias, elas fazem parte de uma grande harmonia, porque a gente está dentro de um planeta harmonioso, planeta próspero. Então você pode ficar olhando essas pequenas coisas e reclamando delas, ou você pode sempre colocar elas num contexto maior, que tudo está Sim. caminhando para uma grande harmonia. É como uma peça de quebra-cabeça. Eu posso pegar um pedaço que não consta, que eu não consigo ah,
compreender o que aquilo representa e achar que aquilo aliás, é reduzir tudo àquela pequena peça, quando na verdade ela é parte, é um conjunto. É como pegar também um bordado e olhar a parte de trás, aqueles fios todos emaranhados, aquela que aparentemente parece uma desordem, se eu olho de uma forma muito reduzida, quando eu olho de uma forma macro, né, de uma estrutura maior que, ao inverter, eu vejo, né, a imagem em perfeição. Então, a gente, né, só começar no corpo humano. Experimente cortar um pedaço do corpo e olhar, né, dentro. Qual que é a referência à imagem que nós temos? Dentro do sistema, ele é perfeito, mas aos nossos olhos, tão agradável e bonito de se ver. E é isso. Se você pensa que toda. Se eu gero, por exemplo, uma ação desarmônica, eu vou ter reflexos desarmônicos. É a ação do karma, é a ação da lei, é a lei, né? A lei da causa e consequência. Então, se eu Isso. jogo uma pedra numa pessoa, a pessoa vai sentir a dor. E ela vai ficar brava comigo. E aí, se eu fico prestando atenção nessa pequena desarmonia, até esse processo desarmônico, ele é harmônico, porque ele está dentro de um plano, né? Assim. Então, a gente tem que. Eu acho que o melhor caminho para a gente começar, que é uma prática que eu sempre faço, né? Ontem eu fui bater o pé na praia, é você pensar assim, tipo, um grão de areia, cara. A gente é só um grão de areia nesse universo gigantesco. Qual é a minha referência, né? É. Pequenos grãos que somam, né, e fazem parte de um todo. A gente está viajando na conversa aqui, vamos para onde a gente tem que ir, né? Aí, uma das coisas que a gente precisa falar também, acho que Do falando sobre próprio. prosperidade, a gente vai usar como alguma das ferramentas nesse workshop, que é a constelação familiar, né? Sim. Constelação familiar é uma ferramenta terapêutica, certo? É terapêutico, mas não é terapia. É uma vivência onde ampliamos o olhar para tomarmos consciência de onde estamos e muitas vezes daquilo que não temos consciência. Então, eu vou perceber o que, né, em que lugar que eu estou. Às vezes eu tenho um mapa, mas não sei onde estou localizado. Então, a constelação, ela me permite perceber como é que estão as minhas relações, além daquilo que eu tenho muitas vezes racionalmente. Porque às vezes criamos cenários, situações, ah, e assumimos como algo absoluto, e quando eu olho de uma forma mais ampliada, eu percebo às vezes uma certa distorção no meu olhar, nas minhas dinâmicas, eu não estar no meu lugar, né, dentro da família, porque eu me coloco acima dos meus pais, eu não respeito os meus filhos, ou de alguma forma, ou eu me coloco como amigo, ou até mesmo filho dos meus filhos. Então, eu saio do lugar de pai, eu posso, de alguma forma, estar excluindo pessoas, ou sendo excluído, julgando, criticando, não encontrando os equilíbrios. Então, a constelação ela vai trazer um pouco sobre quais são esses parâmetros que hoje nós estamos inseridos, atuamos e que tem impacto direto nas nossas relações e também, né, na nossa forma de lidar com a vida, da qual a prosperidade faz parte. Microfone. E tem muita gente querendo banir a constelação familiar ou criticando a constelação familiar, né? O que você fala sobre Sim. isso? Qual é a sua visão? Sim, houve um movimento de tentar tirar as constelações familiares do judiciário, por exemplo. Por quê? Porque profissionais que não tiveram uma formação adequada, isso acontece em qualquer profissão, começaram a fazer de uma forma muito superficial, sem compreender a sua profundidade, a sua seriedade, o seu alcance. Então, isso acabou, de alguma forma, gerando ruídos. Mas, como a gente sabe que na vida é assim, né, quando chega algo novo, muitas pessoas se apropriam disso, querendo, de alguma forma, obter alguma vantagem, somente aqueles que permanecem com seriedade e profundidade que vão levar adiante. Então, foi determinado, já definido, que as constelações
estão permitidas serem utilizadas no judiciário, por exemplo, e agora cabe aos profissionais se capacitarem de uma forma permanente. Então, não é um diploma que forma um constelador, porque isso é um conhecimento vivo. Então, não adianta só eu preciso vivenciar. E esse autoconhecimento, ele é permanente, porque ele vai me conectar à à minha história ancestral e me ampliar o olhar para as dinâmicas de vida. Então, se eu sou alguém do judiciário e tenho diante de mim pessoas em conflito, e eu, de alguma forma, tomo partido, eu tenho alguma crítica ou julgamento, ali eu já não consigo mais ajudar, né? Ser um agente de pacificação ou de ajuda para aquelas pessoas. Eu posso até, dependendo do cargo que eu ocupo, sentenciar, dar um tipo de sentença, mas isso não garante que haverá realmente a pacificação. Então, eu entendo que sim, as críticas foram necessárias, válidas, e isso trouxe à tona um convite para todos os que estão a serviço, de uma forma séria, a se a repensar e a se aprofundar e a se manter conectados e alinhados com os ensinamentos sérios, profundos, né? E um aprendizado aí constante, permanente. Cara, uma ótima resposta, né? Porque é isso, tudo que é novo, na verdade, tem tudo que é antigo, assim. Eu vejo muitas threads, por exemplo, no Twitter, eu via antigamente, hoje em dia eu não vejo mais. Sim. Mas de pessoas falando assim, por exemplo, por que que o reiki não funciona? E vai lá e ataca. E aí, por que a constelação familiar é uma farsa? Vai lá e ataca. É baseado em fatos e tal. Só que uma coisa que eu sempre falo, cara, que é assim, quando você está falando sobre espiritualidade, não tem como você buscar fato. Inclusive, quando você fala sobre uma terapia holística, as Sim. pessoas têm muito preconceito com relação ao holismo, né? Porque já foi muito usado também por pessoas não muito boas, despreparadas, enfim. Mas é Uhum. você olhar o todo, é você olhar o entorno, e você entender. Pegar. Vou dar um exemplo para você, assim, uma coisa X, né? Não é nem o que a gente ia falar aqui, mas, por exemplo, o Edward Bach, que fez os florais de Bach, ele fala que ele percebeu que os florais e os remédios não funcionavam na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e as pessoas tinham a mesma doença, elas tomavam o mesmo remédio. E ele falava, por que para essa pessoa funciona, por que essa não funciona? E aí ele falou assim, isso não funciona porque essa pessoa pensa de um jeito, tem essas emoções, e essa pensa desse jeito e tem essas emoções. Então a gente vai além, né? Assim, René Descartes lá no passado tentou falar pra gente, olha, a gente é uma máquina, a gente é um robô, a gente é igualzinho robô, todo mundo funciona igual. E aí tem que vir gente de tempos em tempos lembrar a gente que a gente não é uma máquina, que a gente não é um robô, né? E somos um ser integrado. Então, daquilo que eu me alimento, que eu ingiro, que eu bebo, do que eu assisto, do que eu escuto, do que eu vejo, do que eu percebo, do que eu sinto, do que eu nego, do que eu julgo, do que eu critico, tudo isso, né? Somos seres complexos, multidimensionais. Então, são muitos os fatores atuando em nós. E não dá para ter uma resposta única, que um único medicamento, um único caminho, uma única solução vai resolver tudo, né? Somos seres complexos. E a cada descoberta, uma nova revelação. Então, como umas camadas, quem já cozinhou sabe que às vezes acontece de você ver uma cebola linda por fora, se você cortá-la ao meio, pode ser que uma das camadas esteja podre, mas a camada ao lado estão intactas e perfeitas, mas uma específica está podre. E então, como ampliar o olhar sobre isso? Essa nossa complexidade não podemos resumir só a um caminho, mas existem caminhos e direções que vão somando a esse processo e vão nos trazendo conexão, presença, consciência. E aí, quando temos isso, podemos tomar decisões mais embasados, fazer as escolhas, porque a vida é é um conjunto de escolhas que fazemos diariamente. E a gente faz muita escolha por dia, né? A neurociência está aí para Muitas. confirmar.
Eu tinha até anotado em E, algum lugar qual é o número de escolhas, é tipo é bizarro, não, assim, tipo, era 70, 90 mil, alguma coisa assim, era algo muito grande. E o fato de não conseguirmos explicar algo não quer dizer que não exista. Não é porque eu não vejo ou não acredito que não existe. E algumas pessoas se apegam muito à ciência. A ciência ela é importante, ela é necessária, ela está a serviço. E muitas pessoas trabalham seriamente para encontrar formas de explicar, de evidenciar determinadas circunstâncias, situações. Mas tem coisas que a gente ainda não consegue explicar. Mas, como somos multi, multicomplexos, disciplinares. disciplinares, e as nossas sensações e percepções, tem coisas que a gente não sabe como explicar, mas nós sabemos, né? Às vezes é uma inspiração, é uma intuição, né, é uma condição que algumas pessoas têm de perceber algo, de sentir algo, de ver algo, de ouvir algo. Só que não necessariamente eu consigo materializar essa explicação de uma forma lógica, racional e simples. E em algum momento, talvez a gente encontre resposta, mas pode ser também que não tenha resposta. E conseguir e saber conviver né, sem ter uma resposta, que é um convite também que a vida nos faz. Nem tudo, né, será respondido, pelo menos não nesse momento, não nessa É, existência. a gente fala de ciência, eu falo muito sobre ciência aqui também, acho que tem um monte de coisa que dá pra gente falar, mas a gente tem que entender também que tem um certo viés aí, né? Vamos pensar comigo aqui. Eu falei até um vídeo, tem um vídeo que eu falo o que que a ciência fala sobre o reiki. Eu dei até uma Uhum. militada aí. Pensa comigo. Geralmente quem paga pesquisa de saúde? Farmacêutica, Farmacêutico, sim. né? Que é Já quem mais tem direto. dinheiro. É quem mais Sim, tem dinheiro, né? E as farmacêuticas, elas fazem pesquisa de saúde e elas ganham dinheiro como? Com as pessoas saudáveis ou com as pessoas doentes? as pessoas adoecidas. Exato, porque elas vendem mais remédio. Então, é muito difícil você encontrar pesquisas ferrenhas, boas, aprofundadas sobre terapias alternativas. Porque para eles não é interessante. Sim, Né? Para eles é interessante que a gente continue usando os medicamentos que eles estão oferecendo. Não estou falando que eles querem que a gente adoeça, mas que a sim. gente mantenha a nossa saúde, né? Tanto que você passa na frente de uma Drogazil, pelo menos a que tem aqui perto de casa, está escrito assim: Drogazil, mais saúde, mais remédio, né? E aí você fala, então tá bom. Será? Né? Mais saúde, mais remédio? Se você está com saúde, você não vai usar muito remédio. Eu diria que isso é um ponto, isso é um fator de prosperidade. Uma pessoa que não tem dependência a medicações, que Exato. consegue dormir naturalmente, ter uma né, de sono razoável, tranquila, que não necessita de outras medicações ou estimulantes ou complementos para se sentir bem, para estar saudável, para estar vivo. É isso mesmo. É exatamente isso. E aí, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Tem essa história de que a constelação familiar ela é só para quem tem problema de família. Tipo, vizinha traiu, minha mãe traiu meu pai com o vizinho. Ai, minha avó era podre. Essas coisas assim, né? Sim, É só para isso ou também serve para uma pessoa buscar mais prosperidade e fluidez na vida? bem sério. O fato de ser constelação familiar, algumas pessoas acabam limitando isso só a relações familiares, mas ela é muito mais ampla, porque está falando sobre relacionamentos, sobre vida, né? Então, hoje, o conhecimento sistêmico através das constelações, ele pode ser aplicado e trazer grandes e importantes benefícios nas organizações, nas famílias, na saúde, no judiciário, na pedagogia, né, no ensino, porque é um conhecimento para a vida, independente se eu vou atuar como um facilitador ou não. Então, quando a gente fala sobre prosperidade, o que que me leva a não ser próspero? Ou o que que eu compreendo como ser próspero? Eu fiz até pouco antes, falei um pouco sobre o sucesso. Para algumas pessoas, um caminho de sucesso, por exemplo, é parar de estudar, é reprovar na escola, é não ter dinheiro. Por quê?
Porque se eu passo na escola, eu fico muito distante, diferente dos meus pais que não puderam estudar. E se eu para eu pertencer e me sentir igual aos meus pais, muitas vezes por amor a ele, um amor um tanto mágico, infantil, eu acredito que nessa lealdade, se eles não puderam estudar, então eu também não me dou o direito. E assim eu honro eles através do meu sacrifício. Outro ponto, em relação ao dinheiro, algumas pessoas perceberam que o dinheiro, família, foi motivo, né, trouxe muitas brigas, muitas desavenças, briga por herança, briga por dinheiro, assassinatos, enfim, disputas permanentes por anos e anos e anos, né, trazendo muito sofrimento. Então, ainda que ela não verbalize, inconscientemente ela constrói aquela imagem de que o dinheiro é a fonte de todos os males. Talvez ela tenha escutado isso em algum ambiente religioso, de alguma pessoa que faz de religião, e aí ela assume isso como algo absoluto. Não se dá a oportunidade de questionar ou avaliar o contexto em que aquilo foi colocado e se aquilo de fato faz sentido. E aí ela vai e rejeita. Mas, inconscientemente, ou racionalmente, na verdade, racionalmente, ela jura que ela quer o dinheiro. E ela se esforça, ela corre atrás, ela faz de tudo para conseguir. Mas, inconscientemente, na alma, ela faz de tudo para perder. Porque aquilo é como uma batata quente. Ela mal consegue, né? Quando chega, ela precisa, ou ela perde, ou ela gasta, ou ela dá um jeito de não permanecer com aquele recurso, inclusive adoecendo para que aquele dinheiro não fique. E me fala uma coisa. E aí, falando assim, você é terapeuta de constelação familiar, né? Você é constelador, você estudou pra caramba, um dos representantes aqui, tipo, você é foda nesse assunto. Eu sei que muitas vezes quando a gente fala, a gente dá muito discurso aqui na internet, a gente sempre fala assim, ah, as pessoas, né? Eu já contei a minha história com o Reiki e o quanto já eu tive provas que o Reiki existe, assim, né? Queria que você contasse brevemente, não precisa nem abrir muito, assim, mas, por exemplo, para você, assim, cara, você já deve ter sido constelado diversas vezes, certo? Poucas, para ser muito sincero, poucas vezes. Mas Mas por então, quê? Agora, o que que eu pode, queria pode. saber exatamente assim, o que que isso mexeu em você, as constelações que você fez, por exemplo, Uhum. o que que, porque eu, por exemplo, quando eu fiz o reiki, eu senti o reiki. Quando eu fiz o curso de floral, é porque eu senti, tudo que eu fui fazendo é porque eu senti aquilo mexendo em mim. Eu falei, eu preciso multiplicar isso, né? Foi o que aconteceu comigo. Em 2012, através da minha terapeuta na época, ela falou de uma técnica, né, uma vivência chamada e me trouxe muita curiosidade. Eu confesso que eu fui cético, mas ela falou, ó, isso vai ajudar no seu processo terapêutico. Me chamou a atenção porque quando o facilitador, que hoje também é meu professor e até e colega de profissão, ele me perguntou quem que é a tua família? Eu falei, minha irmã, tem minha irmã gêmea, meu pai e minha mãe. Ok, vamos olhar, né? Vamos escolher pessoas para representá-los. Eu não dei mais informações, né? Não dei mais detalhes sobre isso. E de repente, depois de um tempo, ele falou assim: tá estranho, tá faltando algo. Eu sinto que não está em equilíbrio. E eu preciso de mais duas pessoas. E aí ele colocou duas mulheres. Ali me deu um clique. Por quê? Porque são as minhas irmãs por parte de pai. Elas são mais velhas do que eu, elas existem. Eu sabia, eu tinha conhecimento da existência delas, mas eu nunca me conectei a elas. Era a vida delas lá, a minha vida aqui, e tudo certo. E só que eu não verbalizei isso para absolutamente ninguém. Tanto que eu sempre falei que só tinha uma irmã. Até descobri depois que eu tenho, no total somos em 10. Quatro nascidos e seis não nascidos. Mas aí pode ser tema para um outro bate-papo. E quando aquilo veio à tona, me deu, eu falei assim, nossa, que coisa. E aí a partir daquele momento, eu fui atrás delas. Eu me reconectei a elas. E eu vi o quanto isso foi importante na família. Por quê? Porque eu passei a dar um lugar
a elas. Ou seja, ao invés de manter a exclusão que até então estava acontecendo, houve a inclusão, né? Devolver a elas o direito de existirem. Eu já não era mais o filho único, homem, né? E mais uma irmã, nem o mais velho. Então, eu também ganhei o meu lugar. Eu saio do primogênito, né, para ocupar o meu lugar entre os meus irmãos. Assim, eu não preciso ocupar e nem vivenciar por ninguém aquilo que não é meu. Então, isso me beneficiou. Só que eu levei um tempo até ter uma total compreensão daquela dinâmica que eu fiz em 2012. Porque eu fiz, isso veio à tona imediato, mas tinham outros temas, outras coisas que, para mim, quando eu assistia, eu falei, isso aqui não faz muito sentido, não. Deixei meio que em stand-by, assim, esqueci, deixei acontecer. Passar o tempo, enfim, nunca mais toquei no assunto. 2017, durante o processo terapêutico, me veio a compreensão do que aquilo representava. E eu falei, eu quero aprender isso, quero me aprofundar, quero conhecer. E aí eu comecei a mergulhar nisso 24/7. E aí, poucos meses depois que eu comecei a empresa que eu trabalhava, eu vim do mundo corporativo, me desligou, e aí eu pude me dedicar, né, integralmente a esse conhecimento, às vivências. E por que que eu comentei que eu fiz poucas constelações? Porque através das vivências eu aprendo muito. Eu pego carona através de questões e temas de outras pessoas, eu consigo ver a minha história, ter compreensões, percepções sobre a minha vida. Então, eu não preciso a todo momento estar trabalhando ou considerando um tema. Se eu estou presente, atento, e aí, né, vivenciando isso, eu consigo ter importantes presentes através da dinâmica e do trabalho que outras pessoas também fazem. Sensacional. É basicamente isso, né? Porque eu sempre falo também uma coisa: quem fica buscando muito processo, buscando muito ser constelado, buscando isso, é uma pessoa que também não prospera. Sim. Porque ela não Porque não consegue tá- observar o seu entorno, porque os ensinamentos estão em todos os lugares. E ela sempre acha que ela que precisa, né? Então, ela se coloca nessa posição também. ia querer ter o controle. Então, agora eu preciso de uma constelação. Os passos, os movimentos da alma, eles não necessariamente vão acompanhar o nosso raciocínio, né, o movimento da nossa mente. É importante respeitar os movimentos da alma. É como você trouxe, né, 40 anos, né, de uma crença, você não muda de um dia para a noite. Pode acontecer de ter uma mudança, pode. Não sei se é o mais comum. E tem coisas que levam, é um processo de mudança, né? Grandes mudanças pedem processos, né? Pede tempo, a não ser que seja algo muito drástico, né? Agora, drástico, quantos de nós vivenciamos situações realmente drásticas capazes de nos fazer mudar água para o vinho do dia para a noite? São eventos muito Geralmente de uma dramáticos. forma negativa, né? Exato. Quando isso acontece. Bem negativo, aliás. Para realmente, assim, aquele é o tudo ou nada, é um acidente, é uma perda, é algo muito dramático que a pessoa, assim, ou ela se entrega ou ela, né, se levanta e aí faz diferente. Exatamente. Mas a gente Exatamente. já hoje, né, não precisamos mais nos submeter ou passar conscientemente por questões de privação para nos tornarmos conscientes. Hoje já temos consciência de que não adianta espiar, nos punir, nos privar de algo para termos uma nova percepção, uma nova consciência de algo. É uma escolha, né? Fazer jejum não, porque isso envolve outras questões, mas me privar de algo, Fazer né, no promessa. intuito, oi? Fazer aquelas promessas, né? Exato, fazer promessas, me privar de algo para alcançar, não sei se é um caminho muito eficiente, né? Ou me Você punir, usa né? da Me autopunição, você sabotear, usa da autopunição para você conseguir um benefício espiritual, né? Isso é muito antigo, né? Isso é muito antigo. porque tem uma carga religiosa muito grande. E algum tempo atrás eu vi de um professor falando, as pessoas se privarem, elas deveriam ah, condicionar a uma ação. Então, assim, então, ao invés de eu deixar de comer chocolate por alguma promessa, então, nos próximos 3 meses, eu
ao invés de usar o elevador do meu prédio, eu vou usar a escada. Não como uma punição, mas aquilo vai me trazer algo, vai somar algo. É uma ação consciente, pô, vai me trazer um benefício. Eu faço isso. Eu trabalhei numa empresa de elevadores e eu só usava a escada. Então, porque eu lembro quando eu comecei a trabalhar, um estagiário, colega, falou assim, cara, são 2, 3 minutinhos do teu dia que faz a diferença. É uma escada que você sobe, já é algo que você fez. E eu adotei aquilo para minha vida. Então as pessoas até brincam, eu falei assim, mas você vai de escada? Eu falei, vou, ou lá embaixo, né, dependendo do sentido. Muito bom, muito legal. É legal a É, gente ver essas perspectivas, né? Assim, a gente tem conversado muito, mas a gente nunca fala nem aprofundado desse jeito, né? É bom é, a gente ver todos esses aspectos. Eu acho que no geral, assim, até para resumir um pouco, né, fazer um passadão do que a gente falou aqui, uhum, acho que a prosperidade ela é muito, acho que quem está assistindo entendeu, né, que a prosperidade é muito além do dinheiro. A prosperidade é muito bem, a prosperidade, você ser próspero, gente, é você entender a abundância do universo. Que hoje você tem todos os recursos que você precisa para começar qualquer coisa que você deseja começar. Às vezes a gente sim. geralmente fala assim, puta, eu quero começar, eu já fiz isso muito, né? Ah, quero começar, preciso ter melhor câmera, preciso ter melhor microfone, preciso ter isso. Nada. Você já tem, Eu? começa do jeito que você tem e depois melhora, né? Exato. É. Antes feito do que perfeito. E às vezes esperamos as condições ideais de temperatura, pressão e sopro do vento e a alunação com os signos e com os planetas e papapá. A vida está acontecendo. Né? A A todo vida instante. está acontecendo a todo instante. A todo instante. Você E quer, aí, é, pode falar, pode né, falar. perguntar se você quer falar do reiki, né? De alguma forma assim, o que que o reiki tem a ver com prosperidade? Não sei se você já quer entrar nesse tema agora ou se ainda tem alguma outra pergunta. Não, eu acho que é isso, assim, falar, eu acho que a gente falou muito da constelação, assim, eu acho que eu queria realmente, eu vou falar rapidamente sobre o Reiki, Ah, mas eu queria deixar o recado com a constelação mesmo. O Reiki eu falo bastante. E percebendo aqui o volume da conversa, assim, a profundidade que a gente foi muito rico, né? uhum, Mas sim, o reiki ele tem uma relação com a prosperidade, porque na verdade o reiki ele é capaz de alterar o seu modo de pensar, mas não através da mágica. O reiki ele vai limpando os seus processos mentais aos poucos. Ele vai tirando os seus traumas, as suas crenças, né? Ele vai mudando a sua vibração. O que que o reiki faz? Ele pega a energia universal, ele faz você se recarregar, você lembrar de como é você ser feliz, próspero, amoroso, transformador. E quanto mais você entra em contato com essa energia, mais o seu corpo lembra disso, né? Então o reiki é uma ótima terapia complementar com todas as outras, né? Você pode somar. Eu nunca me esqueço que uma vez eu fui num centro espírita, né, da Umbanda, assim, e aí a mulher fez assim pra mim, né? Falou, ah, você trabalha com floral, né? Nem tinha falado nada. Eu falei assim, trabalho com floral. Ela fez assim pra mim, você faz reiki no floral antes de entregar para as pessoas? Eu falei, não. Ela foi, então pode fazer, porque a energia do floral vai ficar muito mais forte. Eu falei, então tá bom. Então, a gente está muito acostumado com o reiki focado em relaxamento. Eu falo muito disso num vídeo aqui, que é o uhum, que o SUS fala, né? O reiki é para relaxamento, mudar. Ele é também. Só que enquanto você está relaxado na maca, você está vibrando, seu corpo está vibrando em outras condições. sim. Então você começa a relembrar a cura, lembrando que a falta de prosperidade ela é uma doença espiritual. Você tem que ter uma cura para isso também. E ele faz você encontrar seus caminhos, né, sem agredir. Ele vai fazendo você naturalmente se elevar, Sim. Bom, trazendo conexão, essa trazendo consciência, conexão. essa integração. Exatamente. O Reiki ele trabalha muito isso, nossa reintegração. E aí, agora falando um pouquinho do workshop, até para a gente não estender muito o vídeo, que o vídeo já está quase com 1 hora. Sim.
E falando um pouquinho do workshop, a gente vai fazer um workshop no dia 11 e no dia 18 de junho, um workshop de duas etapas, né? Onde a gente vai usar elementos da constelação familiar, esse foi o objetivo de trazer a constelação para esse vídeo. A gente vai utilizar também um pouco do mindfulness, do reiki, para trazer algum tipo de conexão, pensamento, reflexão. Se vocês tiverem interesse em participar, se vocês não assistirem meus vídeos, só para te falar, o pessoal demora para assistir meus vídeos, né? Então talvez possa ter até passado a data. Mas a gente pretende fazer outros e a gente vai sim usar essas duas ferramentas para a gente falar como você pode destravar a sua prosperidade. Então, um caminho para a sua prosperidade, né? Um workshop teórico prático, né? Então a gente vai ter dinâmicas, exercícios, teoria e é uma primeira edição, então a gente está com um valor aí bem convidativo para compartilhar as nossas experiências, o nosso conhecimento embasado, né? São conhecimentos práticos, vivenciais de dois profissionais que atuam e vivem também, né, esses conhecimentos no dia a dia. Então, é um compartilhamento e um convite que fazemos. Exatamente. Eu vou colocar o contato do Bruno em algum lugar, não sei aonde na tela, vai ficar o contato do Bruno também para vocês seguirem ele. Quiserem falar mais sobre constelação familiar, chama ele para conversar também. Quiser aprofundar não só esse tema, como outros temas também. Tá super o convite, Bru. Obrigado por ter topado aí. Gratidão. Estamos aí há uma hora conversando. Acho que era o que eu queria. Tá super convidado esse mês de junho para a gente falar sobre temas LGBT também, né? Vamos falar, né, sobre a inclusão, a diversidade inclusiva, né, e o lugar para Isso. todos. Exatamente. Então é isso, pessoal. Fiquem bem. Tchau.